Som. Bom dia a todos novamente. Uma alegria poder participar dessa casa, uma casa que está no coração da gente, né? Serra de Kardec é uma casa que sempre nos envolve em luz. Então, quando a gente é convidado para vir para cá, a gente sabe que a gente recebe muito mais do que traz. Então, obrigado a vocês que saem de casa no domingo de manhã para participar com a gente essa meia horinha de doutrina espírita. Isso faz muito bem para nós todos, para as nossas famílias. Eu sou muito grato à direção da casa que me oferece a oportunidade. Então, que a luz do Mestre Jesus nos envolva e nos dê um bom aproveitamento desse momento. Hoje nós vamos falar sobre a perfeita justiça de Deus. Nós todos pensamos numa sociedade justa. Todas as pessoas, quando são afetadas por qualquer evento, clamam por justiça. Todas as vezes que nós sofremos um dano, um prejuízo, nós pensamos em justiça. Então imaginemos alguém que passou por alguma injustiça material ou moral. Todo mundo aqui já deve ter tido alguma dessas. Aquela pessoa que te dá um prejuízo, te dá um dano e desaparece. Aquele que bate no seu carro e fala, não, fica tranquilo, anota meu telefone. Quando você liga no dia seguinte, o telefone não existe, a placa você não anotou, você acreditou na pessoa, você sofre danos materiais. Danos materiais são os maiores em nossa sociedade. Gente que nos deu um calote, sócios que nos deixaram para trás, a gente que é mais antigo já viu muito disso. Então, essas injustiças às quais somos submetidos num planeta como o nosso. Muitas vezes também a gente sofre pela injustiça moral. Então, como é a injustiça moral? É aquela que nos afeta espiritualmente. Observem as ingratidões. Imagine uma mãe que se dedica ao filho a vida inteira e num dado momento de sua passagem, quando ela mais precisa, aquele garoto a abandona, não visita, não aparece, não telefona, não se sente obrigado. Como sofre essa mãe, não? Então ela está sofrendo uma ingratidão. As traições que acontecem quando alguém que a gente ama, alguém a quem a gente sempre se dedicou, alguém em quem a gente confia plenamente, e essa pessoa trai a nossa confiança. A traição é uma dor moral muito forte. E a gente se sente, quando passa por esses eventos, pela traição, pela dor material, quando a gente passa pela inveja do outro, quando a gente sofre um pouquinho do mal, a gente pensa, Senhor, isso não é justo, não é? Não é justo por quê? Porque a gente percebe que não é essa a paga daquela nossa dedicação. Então, imaginemos mais ainda, alguém que passa por uma violência. Essa pessoa já tem um drama um pouco mais grave. Ela foi prejudicada, além de materialmente, ela foi muitas vezes fisicamente prejudicada. Ela fica traumatizada, ela se sente invadida em sua privacidade. A violência é terrível. E quem teve, por exemplo, um filho assassinado. Como que a gente atende uma pessoa que vem a nós no atendimento fraterno da casa, contar que passou por um evento desses? Essa é a prova mais difícil para uma mãe e muitas passarão por ela. O que é que a gente fala para uma pessoa? O que é que essa pessoa precisa quando passa por um evento desse? O que é que ela pensa, não é? A primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa é justiça. Yves Zota é um garoto que em 1997 foi sequestrado. O pai era dono de um supermercado na Zona Leste. O garoto foi sequestrado, pediram resgate, apertaram a família, fizeram tudo o que tinham que fazer
e mataram o garoto. Ivezota morre com 8 anos de idade. O pai, inclusive o pai dele faleceu com 60 e poucos anos, agora há uns 4 anos. Ivezota então deixou a mãe e o pai em prantos, muito entristecidos. Pensa-se até em vingança, não é? Qualquer um de nós, ser humano, a gente pensa, eu tinha que fazer alguma coisa, passou dos limites, não poderiam ter feito isso. Imagine vocês um filho, uma criança de 8 anos de idade, não é? Que a justiça seja feita. Então, quando a pessoa passa por aquele aspecto da vingança, mas ela se socorre num ambiente religioso, num ambiente filosófico, ela passa a perceber que não é justo que ela mesma faça justiça. Mas ela quer que a justiça aconteça. Nós clamamos por justiça, que a justiça dos homens seja feita. Nesse caso do garoto, do Ivezota, os bandidos foram pegos, foram presos, a justiça aconteceu. Mas a justiça dos homens é suficiente? Então, eu consulto a vocês para que vocês pensem, vamos nos colocar no lugar desse pai e dessa mãe. É suficiente prender as pessoas que mataram o filhinho? O que é que vocês acham disso? É justo isso? Resolve o problema? Não, né? O que seria justo para essa família seria devolver a criança para casa. Essa é a justiça que o nosso coração pede. Mas a justiça dos homens não tem como atender a esse tipo de reivindicação. Por isso que nós, na sociedade que compomos, mesmo na sociedade brasileira, que ainda tem muitos contrastes, aí a gente imagina um país mais evoluído, uma Noruega, uma Dinamarca, lá também, embora a justiça dos homens seja muito rápida, muito célere, muito eficiente, ela não passa disso. A justiça dos homens não passa disso. Por quê? Porque na justiça dos homens o objetivo é separar aquele elemento que provoca um risco à sociedade. Se ele vai se regenerar, se ele vai ficar bonzinho, isso é problema dele. Na nossa justiça, nós temos que encarcerar aquele irmão desequilibrado e proteger a sociedade relativamente equilibrada. Essa é a justiça dos homens. Mas aí a gente pergunta, quando acontece um negócio grave como esse, a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Isso é a questão 13 do Livro dos Espíritos. A gente fala, mas se Deus é tão justo, se Deus é tão bom, por que a justiça não alcança, não atende e não satisfaz a necessidade da gente, não é? Então a gente pergunta, onde estava o espírito protetor desse garoto quando ele sofreu um sequestro, quando ele foi assassinado? A gente não aprende aqui que nós todos temos um benfeitor amigo, não é? Que os nossos irmãos católicos chamam de anjo da guarda, a gente chama de mentor amigo. Onde estava o mentor da criança de 8 anos de idade quando aquele crime aconteceu? Onde está o nosso mentor quando nós passamos por alguma situação muito grave? Onde está nosso mentor quando a gente comete um grande erro? Onde está o mentor do outro quando é a gente que causa o grande prejuízo? Onde está o mentor quando a gente comete um equívoco daqueles graves? E aí eu pergunto mais, onde estava Deus quando aquilo aconteceu? E hoje nós vamos raciocinar um pouquinho sobre isso. Deus é nosso Pai, Pai de todos nós. Ele é pai da vítima, mas ele é também pai do algoz. Ele é pai do criminoso, é pai da criancinha.
Deus é Pai de toda essa humanidade. Nós somos todas as ovelhas que Jesus conduz para a regeneração. Mas a gente pergunta, onde está Deus quando essas dores alcançam? Então, para a gente raciocinar, onde estava Deus quando Hitler iniciou o seu processo de matança e matou 6 milhões de judeus? Onde estava Deus quando Stalin matou de fome 18 milhões de pessoas na Ucrânia, fechando as porteiras e deixando o povo morrer por lá? Onde estava Deus no evento mais próximo, quando em 2019 aquele garoto maluco pegou uma machadinha ali em Suzano e invadiu uma escolinha infantil? Onde estava Deus com aquelas crianças sofrendo aquela violência toda? É isso que nós vamos raciocinar hoje à luz da nossa doutrina. Nós todos passamos por esse evento alguma vez na vida. Quando o nosso combustível está acabando. Aí a gente fica com o coração, será que vai dar? E quando eu me refiro aqui ao combustível, muitas vezes a nossa situação financeira está assim. Às vezes o nosso casamento está assim. Às vezes o nosso emprego está assim. E a gente olha e fala, nossa, eu estou por um tris. Eu estou nas beiras de parar. O que é que vai acontecer comigo? Não é? E a gente sempre espera que algo nos socorra. Aí a gente vê o pessoal colocando essas faixas no carro, Deus no comando. Mas aí, eu chamo a nós que somos espíritas. Se Deus permite que aconteça um sequestro, se Deus permite que aconteça o crime, vocês acham que Deus vai cuidar do combustível do teu carro? Da tua conta bancária? Vocês acham mesmo que é Deus que vai cuidar da nossa geladeira? Ah, eu não comprei as coisas e agora? Da nossa previdência? Esses assuntos são os nossos assuntos da terra. Deus nos dá inteligência, sustentação, inspiração, doutrina espírita, um monte de ferramentas. Mas o combustível do carro, aquilo que nos toca a vida material, somos nós que temos que realizar. Deus comanda todo esse universo com um conjunto de leis perfeitas. Mas cabe a nós que nós raciocinemos sobre essas leis e façamos tudo de acordo com a lei. Aí, antes de fazer a viagem, nós perceberíamos, tem que ter combustível nesse carro. Tem que ter combustível em nossas vidas. Nossas vidas morais têm que ser abastecidas pela doutrina que nos sustenta. Nossa vida material tem que ser abastecida pelo trabalho que nos eleva. Nossa vida familiar tem que ser abastecida pelo amor. O amor que dedicamos a cada uma daquelas pessoas que nos suporta, que nos auxilia na prova, que nos ajuda a passar pela vida. Somos nós os responsáveis por cada passo que damos. Deus, no conjunto das leis, nos coloca exatamente onde deveríamos estar. Então, o livre-arbítrio, ele é sempre preservado. Quando alguém tem uma ideia difícil, uma ideia prejudicial e a realiza, Deus permite que ele faça. E por que Deus permite que isso aconteça? Não é? A gente pensa, por que há tanto mal num planeta? Porque o nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Os males que acontecem na Terra são os males de um planeta que tem gente como nós. Se nós, nessa reencarnação, estamos um pouquinho melhores, pensamos, poxa, mas eu não cometi nenhum crime nessa reencarnação.
eu estou melhor, eu não abandonei meus filhos, eu não destratei meus pais, eu procuro pagar meus compromissos, eu vivo do meu trabalho, eu estou melhor. Mas o planeta como um todo ainda não está. E se nós aqui estamos, é porque nós somos muito parecidos com esse planeta. Muito provavelmente, como diz Emmanuel, nosso passado é de sombras. Muito provavelmente, na reencarnação anterior, nós realizamos muitos malfeitos. E aí agora, um pouco conscientes, a gente vem e fala, eu vou frequentar a casa espírita, vou fazer evangelho no lar, vou me habilitar, vou trabalhar, vou fazer tudo direitinho. Mas nesse planeta que tem assalto, sequestro, crime, tem tudo aqui. Por que a gente ainda reencarna aqui? Porque nós ainda temos algo a resgatar, algo a resolver nessa justiça divina do planeta. Então, na justiça divina, o que vocês acham que acontece? Deus castiga aquelas pessoas que erram, as pessoas desonestas, os criminosos, os filhos ingratos, os ladrões, os traidores. Deus castiga essas pessoas? Quem acha que Deus castiga, gente? Levanta a mão aí, só para eu saber. Não, né? Nós somos espíritas. Deus não castiga ninguém. Para Deus, quando a gente comete um grande erro, Ele olha para nós como a gente quando é avô e vê o netinho aí, alguém fala, nossa, ele acabou de quebrar aquela garrafa ali. Esse menino, deixa ele, não mexe com ele. É assim que Deus nos vê, como os filhos pequenos, na infância moral. Então, quando um de nós comete algum erro, algum equívoco grave, para Deus é apenas um erro. Só que você vai ser responsabilizado por isso. Você vai reparar o mal que fez. Então, Deus não nos castiga, mas Ele oferece a sua própria justiça para que nós realizemos. E onde que está escrita a lei de Deus? Cada religioso vai levantar um livro dizendo que é aqui que está a lei de Deus. E nós sabemos que não. A questão 621 do Livro dos Espíritos mostra, a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Cada um de nós sabe o que errou. Nós sabemos quando estamos fazendo algo escondido. Nós sabemos quando estamos desejando algo que não é para nós. Nós sabemos quando nossos pensamentos são baixos, são rasteiros. Nós sabemos. Nós sabemos quem nós somos. Cada um sabe. E Deus sabe também. Mas o que Ele espera da gente? Melhor é isso aí. Como se o mentor cutucasse a gente e falasse, dá um jeito nisso, melhor é isso, isso não vai dar certo. E a gente vai se arrumando. Por quê? Porque a lei está escrita em nossas consciências. E aí tem a justiça da reencarnação. Essa é a verdadeira justiça. Todas aquelas pessoas que provocaram um grande mal, que provocaram mal para a sociedade, que nos fizeram mal, que fizeram mal a qualquer pessoa que a gente ama, todas essas pessoas vão chegar no plano espiritual, vão entrar num planejamento de retorno para a Terra. Elas vão enfrentar em suas consciências aquele mal que realizaram. Elas vão passar pela tristeza do arrependimento, pela dor, pela vergonha de terem realizado isso, e vão pedir uma reencarnação em que elas possam se restabelecer na Terra. Então, e como Deus recompensa a vítima, aquele que sofreu o dano? Quem sofre um dano imediatamente se eleva na escala do bem. Quem sofre a violência se eleva na escala de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos quão nós éramos devedores antes de sofrer um prejuízo.
E muitas das vezes esse prejuízo vem para lavar as nossas próprias consciências dos males que realizamos. Antônio B., vocês vão ver lá no livro O Céu e o Inferno. Antônio B. conta a sua história. Quem tiver a oportunidade de ver O Céu e o Inferno, ou mesmo pelo Google, Antônio B. era um cara muito querido. Ele era um sujeito que tinha muitos amigos, ele era muito bem-quisto na sociedade, foi um sujeito amoroso, um sujeito bom. E de repente Antônio B. desencarna. Já idoso, a família realiza seus funerais, ele tinha uma situação boa, uma situação razoável, e realiza o funeral, era um homem muito querido, um homem bom. Fez os funerais, dias depois, alguém se toca que ele foi enterrado com uma joia cara. Aí o que acontece? Para que aquela joia, aquela importância sobre a terra? Faz a ordem, exuma. Vamos exumar e retirar a joia de lá. Quando exuma o cadáver, eles encontram o corpo completamente revirado. Ele havia acordado e tentado ao máximo sair daquela situação. Antônio B. foi enterrado vivo. E deve ter sido uma cena terrível para a família que encontra. Ele havia, naquele desespero, devorado uma das mãos. Então vocês imaginam o que o Antônio B. passou. Onde está a justiça divina para um homem ser enterrado vivo e passar por um sufoco, por uma situação que a gente não quer nem sonhar com isso? Mas a Sociedade Espírita, observando aquilo, na época de Kardec, convoca Antônio B. nos trabalhos mediúnicos. E ele vem e dá depoimento. E ele é perguntado a ele: senhor Antônio, como o senhor passou por uma prova dessa? Ele: já passei, já estou bem. E aí perguntaram a ele: mas Antônio, como que você justifica essa situação, esse equívoco de enterrarem você vivo? Ele falou: vocês não entendem. Eu pedi essa prova. E aí perguntaram: mas como? O que acontece com o senhor? Ele disse: pois é, em minha encarnação anterior, eu fiz isso com a minha esposa. Eu tinha uma mágoa com ela, tive um problema com ela, e eu a enterrei viva. E passei o resto da minha vida no silêncio do mal que fiz. No plano espiritual, eu me encontrei com minha consciência. Passei muito mal. E pedi a Deus, e pedi à providência divina que me oferecesse uma expiação do mesmo valor e do mesmo tamanho. Por isso, aconteceu isso comigo. Um processo de letargia causado por mim, pedido por mim, para que ninguém percebesse que eu estava vivo e para que cumprisse aquilo que eu queria. Agora eu estou com a alma lavada. Eu me redimi. E perguntaram a ele: e a sua esposa? A tal esposa da época, já encontrou com ela? Ele falou: não, ela está em planos muito elevados. Veio me receber, mas ela não permanece comigo. Ela está em planos muito elevados. Mas eu lavei minhas culpas. Então a gente percebe quantos males não foram por nós mesmos solicitados, não é? Então, eu pergunto para vocês raciocinarem: tudo o que acontece é a vontade de Deus? Vocês acham que é? Vocês acham que a vontade de Deus se cumpre todo momento? Para melhorar o raciocínio, vocês acham que Deus quer que um filho dele seja enterrado vivo? Não. Então, tudo o que acontece é a vontade de Deus? Não. A maior parte das coisas que acontecem são as nossas vontades. Eu falo: mas onde fica a vontade de Deus? A vontade de Deus é no plano inteiro. A vontade de Deus é que todos nós sejamos perfeitos. E essa vontade dele vai se cumprir. Vai se cumprir. Pelas dores, pelos percalços. Mas esse navio vai chegar na outra ponta. Essa é a vontade de Deus. Mas durante o caminho, o que nós vamos aprontar, essa é a nossa vontade. E aí, para a gente continuar o raciocínio,
E quando dá algo errado? Às vezes acontece uma coisa, por exemplo, a gente perde um emprego que a gente gostava, ou desanda um negócio que a gente investiu bastante em nossas vidas, ou desencarna um ente querido que a gente cuidou, e aí adoeceu, desencarna. Aí fala assim, não, Deus quis assim. É correto isso? Não, não. Quando as coisas dão errado, é porque Deus, com todas as suas leis, não teve como nos socorrer. Fala, você está sob as leis. Ah, mas eu perdi meu emprego lá naquele... Então, faz parte do planeta de expiação e provas. Meus negócios deram errado, eu perdi o investimento que eu fiz. Coisa material. Planeta de expiação e provas. Negócios dão errado, pessoas perdem dinheiro, imóveis incendeiam, carros batem, pessoas se machucam. Essa é a vontade de Deus? Não. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, aconteceu isso porque Deus quis assim. Não, não. Deus quer que nós nos equilibremos e que tudo corra bem para todos nós. Mas nós não estamos à altura disso ainda. Nós ainda não chegamos a essa plenitude. Então, é justo uma criança nascer com defeito físico? Com todo respeito às mães, como é triste quando a gente vê uma mãe que pega um bebê e o bebê tem um probleminha. E a gente, como pai, eu sou avô, tudo, a gente pensa, puxa vida, que tristeza, não? Mas nós somos espíritas. O que a gente vai dizer? Esse bebê é um espírito antigo que trouxe um probleminha para resolver na Terra. E nós, quando recebemos como pais, como avós, nós somos os tarefeiros. Vamos lembrar do Cirineu. O Cirineu foi colocado para carregar a cruz do Cristo, mas quem foi pregado na cruz foi Jesus. Nós podemos carregar, sustentar, ajudar, auxiliar, mas a prova é daquele que tem o defeitinho. É ele que traz a prova. Prova também para os pais? Sim, pela tristeza, pela dor, pela dificuldade. Mas a prova maior daquele que traz aquela dor, que traz aquele momento. Então, em Mateus 5, Jesus fala, é preferível entrar na vida sem as mãos do que ser lançado ao fogo do inferno. Vocês vão achar isso aí lá no Evangelho de Mateus. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Entrar para a vida. Entrar para a vida é reencarnar. Era sobre reencarnação que Jesus falava. É preferível reencarnar sem as mãos do que as mãos lhe serem objeto de escândalo. É preferível reencarnar sem os pés do que os pés lhe causarem uma derrota moral. É isso. Então, Mário Sobral. Mário Sobral é um personagem do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Mário Sobral era um suicida que estava lá naquele vale dos suicidas. O vale dos suicidas não é um lugar físico, mas é um lugar vibracional, onde os suicidas daquela região, daquele momento, daquela situação, se encontravam pelas vibrações. É igual na vida dos encarnados. Se todo mundo embarcar aqui num cruzeiro para ir para o Nordeste, vai ficar 10 dias no navio. Esse navio vai ter uma sala que a turma joga xadrez, vai ter outra sala que o pessoal joga baralho, vai ter um lugar que o pessoal que gosta de dançar, vai ter um boteco lá cheio de gente para quem gosta de bebida, vai ter uma área de estudo para quem gosta de estudo, vai ter um salão de palestra como esse para quem quer falar de Jesus. Assim é a vida do desencarnado. Os suicidas carregam esses pendores e se juntam num local onde eles pensam parecido. E o Mário Sobral conta sobre a própria vida no livro da Ivone Pereira, que eu vou falar muito rapidamente aqui, mas o que acontece com ele? Ele estudava na Universidade de Coimbra, era um sujeito rico, um cara bonitão, boa pinta, tinha mulherada em volta dele e tudo, só que ele se entregou à vida boêmia. Como ele tinha dinheiro, tinha uma boa aparência e tal, ele gostava de curtir. E aí ele ia para a vida boêmia dia após dia. Saía da faculdade, ia e virava à noite e tal, não sei o que, a vida dele era boemia. Só que ele era casado. Casado e ainda arrastava esses maus hábitos. O que é que a gente encontra nesses inferninhos aí que todo mundo já passou por eles na vida?
né? Esses inferninhos que atendem ao mundo masculino. O que é que a gente encontra lá? Não é boa coisa, mas ele estava por lá. E Mário Sobral se apaixona por Eulina. Eulina era uma daquelas moças que ele encontrava naquelas madrugadas, pois ele abandona a família para ficar com Eulina, monta a vida com Eulina. Mas Eulina não era equilibrada o suficiente para se tornar a esposa ideal que ele precisava. E aí Eulina toma dinheiro dele, faz o que quer com ele, uma hora ele está invocado, Eulina larga, não quero mais você. Ele fica muito transtornado, vai para cima de Eulina, agarra Eulina, estrangula e mata Eulina. Quando ele percebe que matou a mulher que ele amava, ele se enforca na mesma casa, pega os restos de lençóis e comete o suicídio. No plano espiritual, ele é afetado por quê, pessoal? Pela consciência. Ele percebe a besteira que fez, a bobagem que fez, ele com os outros suicidas, e começa a discutir o assunto, e sofre, chora, passa, e são anos de sofrimento. Mas é Deus castigando? Não. Para Deus, ele é mais um filhinho que errou. Mário Sobral, então, sofre, e ele começa a falar para os amigos: eu não mereço ter mãos, porque minhas mãos mataram Eulina. Olha que situação. Só que as mãos dele eram mãos espirituais. Ele era espírito, ele só tinha as mãos do perispírito. Mário Sobral começa a plantar aquilo em si: eu não mereço ter mãos. Anos depois, Mário Sobral está para reencarnar e os amigos espirituais já observam que ele já não tinha mãos mesmo. Ele já não tinha mãos perispirituais. E ele reencarna. Anos depois, os espíritos em trabalho lá, um deles pede, 40 anos depois: podemos visitar Mário Sobral, ver como ele está, como foi a vida dele? Vamos, aí são trazidos à Terra e está ele lá com 40 e poucos anos, casado, morando numa situação muito simples, numa casa muito pobrezinha, sem as duas mãos. Tratado por uma mulher, que a ele se dedicava e dele cuidava. Esses espíritos sabiam por que ele não tem as mãos. Porque foi ele que pediu. Ele pediu para reencarnar sem as mãos, para que ele lavasse as suas culpas. Esse é o planeta em que estamos. A justiça divina atende à nossa necessidade moral. Sempre. Ela entrega as dores que nós nos sentimos necessitados. E Jesus, então, o que recomenda para nós? Não adianta, quando a gente passa algum mal, quando a gente passa algum sofrimento, alguma dor, a gente ficar fazendo queixas para Deus. Fala: Senhor, tome uma providência. Para você? Não, com aquele que me prejudicou. Então a gente está fazendo prece e fala: Senhor, eu estou aqui, mas olha, quero ver a sua justiça. A gente fica cobrando de Deus que as coisas aconteçam para o outro, para aquele que trouxe o mal. Deus não precisa das nossas acusações. Deus precisa que nós sigamos em frente. Como Jesus disse: passa com arado sem olhar para trás. Deixa que Deus cuida dessas pessoas desequilibradas, como cuida da gente. Deixe que Deus restabeleça a ordem através de suas leis, como restabelece com a gente. Não cobremos de Deus a justiça. Façamos o que a gente fala no Pai Nosso: Senhor, perdoe as minhas dívidas como eu perdoo as dívidas daqueles que estão ao meu lado. Essa é a ideia. Para de se preocupar com as pessoas que te prejudicaram, porque elas já estão comprometidas com a lei. Preocupe-se com você. Preocupe-se com o teu combustível. É o teu carro que é importante. É a sua vida que é importante. A sua escalada moral é que é fundamental. É o seu momento. Cuida da tua vida. A pessoa às vezes tem um ente, um cônjuge difícil. Aí fala: olha a situação que eu vivo tal. Cuida de você.
Porque quando a luz apagar, você vai responder por você. É você quem vai seguir em frente. Se o seu companheiro ou companheira não estiverem à altura da caminhada, eles permanecerão. E você seguirá em frente. Se o seu filho ou filha não estão à altura da educação que vocês dão, do amor que vocês dedicam, sigam em frente. Ele responderá pelos erros dele. Nós, como pais, fazemos como Deus faz conosco. Eu vou te dar todas as oportunidades que você quiser. Mas é você que responderá pelos seus males. É você quem vai responder pelos seus equívocos. Não se culpem da queda do outro. Cuidem de suas próprias quedas. Não se culpem dos desvios de comportamento das pessoas que estão ao nosso lado. Assistam, orientem, façam prece, mas não se culpem, porque cada um é responsável pelo combustível do próprio carro, o combustível moral de nossas vidas. Cada um é responsável pela própria conduta. Então, meus irmãos, quando pensamos na justiça, saibamos, a justiça divina é perfeita. Sempre nós colheremos aquilo que estamos semeando. Semeemos, então, cada um de nós, o amor, a caridade, a atenção. Façamos as visitas que precisamos fazer. Levemos assistência a quem é necessitado. Entremos nas obras de caridade. Sejamos os melhores amorosos onde estivermos. Façamos preces por aqueles que estão injustiçados, por quem está preso injustamente, por quem foi ferido injustamente, por quem foi traído injustamente. Façamos prece por essas pessoas, mas sigamos com nossas responsabilidades morais e tenhamos a certeza, a justiça divina sempre se cumprirá, sempre em favor da nossa renovação moral, da nossa melhoria. Então Jesus disse: vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais carregados, e sereis aliviados e consolados. Ele convida os que sofrem. Jesus convida os que choram. Por quê? Porque os outros não querem nada com Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais carregados, e sereis aliviados e consolados. Tomai de meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus nos convida. O jugo, a lei que ele nos pede, que ele nos oferece, é suave. É só seguir os evangelhos, é só ser amoroso e não provocar prejuízo a ninguém. E o fardo é leve, porque Jesus nos ajuda a carregar nosso fardo. Ele não põe o dele sobre nossas costas. Caminhemos com o Cristo em busca da nossa paz. E a justiça divina sempre resolverá as questões que a gente imagina que não tem solução. A justiça divina sempre colocará cada um naquele seu lugar. E aqueles irmãos que provocaram o dano terão que retornar à terra pela lei da reencarnação e resolver cada lágrima que causaram, cada dor que prejudicaram. Ou amar muito, porque o amor lava a multidão de pecados. O amor nos liberta de muitos males que realizamos. E para finalizar, Saturnino Pereira era um dirigente espírita, acho que eu já contei essa história na casa, e ele, num certo momento da vida, já idoso, já velhinho, foi mexer com a máquina e decepou um dedo. Aí ele faz a sutura, vai para o hospital, ele fica apavorado, depois vai para a casa espírita trabalhar. E aí ele pergunta para o mentor: puxa, eu tão dedicado, eu trabalho tanto, como é que eu fui sofrer um acidente desse? E eles mostram no quadro mental Saturnino na reencarnação anterior.
Ele havia pego um serviçal, aquele que o tratou mal, e ele coloca o braço desse serviçal na moenda, naquela máquina de garapa, e moe o braço. Saturnino, então, no plano espiritual, pedia a Deus: Senhor, me dá uma nova oportunidade, mas leva meu braço mais útil na minha vida, para que eu lave minha consciência. E nesse dia, Saturnino perde apenas o dedo. Por quê? Porque o amor lava a multidão de pecados. Portanto, meus irmãos, entreguemos-nos para a justiça divina, mas tenhamos a certeza, não é olho por olho, dente por dente. O amor ajusta a contabilidade divina. Aquele que prejudicou, seja bondoso. Aquela mulher que carrega as dores: eu fiz um aborto. Seja a melhor mãe do filho que você tem. Mas eu não vou mais ter filho. Seja a melhor tia que você puder. Trate bem a todas as crianças. Cuide de todas elas. Seja amorosa com todas. Devolva em amor aquilo que te prejudica, aquilo que te perturba a consciência. Porque é o amor que vai fazer com que todos nós estejamos quites na justiça divina. Deus espera isso de nós e a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar na prova, na dor, na expiação, mas também na alegria. Que Deus abençoe a todos e eu peço a todos que mantenhamos a serenidade e com o pensamento elevado, peçamos ao Mestre Jesus: Senhor Jesus, atenda aos corações que sofrem. Atenda, Senhor Jesus, a cada mãe nesse recinto que traz o coração oprimido, apertado. Atenda, Senhor Jesus, a cada pai que está preocupado com os filhos, preocupado com a vida. Ajuda, Senhor, aquele irmão que passa hoje pela prova da dificuldade material. Coloca ânimo nas vidas dessas pessoas, para que não falte alimento na mesa, para que não falte o teto que nos abriga. Ajusta, Senhor, os lares que estão perturbados, que sofrem a perturbação dos espíritos inferiores. Ajuda, Senhor, a esses irmãos para que o amor se estabeleça em suas casas, das mais simples às mais suntuosas. Coloca, Mestre Jesus, em cada coração a sua voz, para que falemos em seu nome, para que amemos como se fosse o Senhor entre nós e para que sigamos as leis do Pai como o Senhor nos ensinou. Amemo-nos uns aos outros e que Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus.